Bom, hoje é 1º de maio de 2026 e assim, a poeira mal baixou sobre um evento que absolutamente ninguém vivo jamais testemunhou na política brasileira. Olha, foi um verdadeiro choque no sistema. O conceito inteiro de previsibilidade institucional simplesmente evaporou. Exatamente. Para encontrar um precedente para o que aconteceu nas últimas 48 horas, a gente teria que voltar para uma época em que o Brasil mal tinha abolido a escravidão, tipo, o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Pois é, o telefone era uma tecnologia experimental na época. Para você ter uma ideia da dimensão. O Senado Federal acabou de rejeitar, lá no plenário, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Fazia exatos 132 anos que o Senado não dizia um não definitivo assim para um presidente. 132 anos. É um abismo de tempo. Muito tempo. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a missão desta nossa imersão nas fontes é justamente analisar essa pilha enorme de reportagens e análises que reunimos. Sim, cruzando dados do Senado, Notícias, G1, BBC, o Globo. Tudo para tentar entender a engenharia por trás dessa noite histórica de 29 de abril. E vale já estabelecer uma premissa fundamental para quem nos acompanha. Nós não estamos aqui para tomar partido ou julgar o mérito dessa decisão, sabe? Com certeza. A nossa regra de ouro nesta imersão é a imparcialidade total. Exato. O objetivo é olhar para a engrenagem política que forjou esse resultado. Nós vamos reportar fielmente as visões da situação, da oposição, dos aliados e dos críticos, puramente para transmitir os fatos. Queremos entender o que essa fratura exposta revela sobre o atual equilíbrio de poderes no Brasil. O desequilíbrio, né? Para dimensionar o tamanho disso, a gente precisa começar pela matemática da votação e pelo forte contraste de cenários que as fontes apontam. O contraste foi brutal. Muito. Na noite de 29 de abril, o painel do plenário do Senado marcou 42 votos contrários à indicação, 34 favoráveis e uma abstenção. E eram necessários 41 votos para aprovação. Pois é, a indicação afundou ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas o que torna tudo isso bizarro, e as análises batem muito nessa tecla, é que horas antes, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a história foi completamente outra. Completamente. Na CCJ, que é a porta de entrada obrigatória, o Messias enfrentou uma sabatina de mais de 8 horas. 8 horas respondendo perguntas. Sim, e sobretudo direito constitucional, pautas morais, economia, os limites de atuação do judiciário. E lá o nome dele foi aprovado com tranquilidade por 16 votos a 11. Mostrando o conhecimento técnico exigido para a vaga. Exatamente, uma vaga que, vale lembrar, estava aberta desde a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, lá em outubro de 2025. É aí que eu te falo. Se ele passou na prova técnica da CCJ, a reprovação logo em seguida no plenário levanta muitas questões sobre o comportamento dos senadores. É como aquela ilusão clássica de um trabalho em grupo na escola, sabe? Sei bem como é. Na etapa de planejamento, com todo mundo ali ao redor da mesa, o grupo concorda, aprova a ideia e diz que vai dar tudo certo. Mas na hora de entregar o projeto definitivo para o professor, a maioria simplesmente tira o corpo fora, vota contra o próprio planejamento e deixa o líder segurando uma cartolina em branco. Nossa, essa analogia do trabalho em grupo é perfeita. E o que é fascinante aqui é que a mecânica dessa mudança de comportamento mora num detalhe processual gigantesco. A questão do voto. Isso, a natureza do voto. Na CCJ, a sabatina é pública, o debate é olho no olho e a avaliação tem um verniz técnico de validar pré-requisitos. Fica feio para o senador reprovar sem motivo técnico ali na frente das câmeras. Exato. Já no plenário do Senado, para a escolha de ministros do STF, o voto é secreto. Quando a cortina se fecha e o painel eletrônico esconde quem apertou qual botão, a história muda. Eles se sentem livres. Totalmente livres para expressar o verdadeiro sentimento político, sem aquele peso da retaliação imediata do Palácio do Planalto. O voto secreto liberta o parlamentar para transformar uma avaliação de currículo num referendo sobre o governo em si. E isso nos transporta diretamente para o fantasma de 1894. Nossa audiência pode achar que 132 anos é só um número solto no ar, mas o contexto explica muito. Era um Brasil muito diferente. Primórdios da República. O presidente era o Marechal Floriano Peixoto, que tinha até o apelido de Marechal de Ferro.
Ele tentou nomear 5 pessoas para o Supremo, incluindo, pasmem, um médico, o Barata Ribeiro. Um médico para o STF? Pois é. E o Senado, que era civil e estava tentando impor limites a um executivo super militarizado e autoritário na época, foi lá e barrou os nomes. Foi uma demonstração pura de força. Um freio de arrumação institucional. E desde que a nossa Constituição atual, de 88, foi promulgada, todo mundo que o presidente indicou passou. Todos passaram, o que nos obriga a olhar para o alvo dessa rejeição de hoje. Afinal, as fontes detalham muito bem o currículo dele. Quem é o Jorge Messias? Tem 46 anos e uma carreira muito consolidada como servidor de Estado. Ele é procurador desde 2007, não é? Procurador da Fazenda Nacional, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília e hoje ele é o advogado-geral da União, a AGU. Um currículo bem sólido. Muito sólido. Mas o traço que mais ganha destaque nas análises políticas é o longo histórico de atuação dele nos governos do PT. Ele sempre esteve muito próximo do poder, né? Trabalhou de perto com a Dilma Rousseff e agora é um nome de altíssima confiança do presidente Lula. Ele é visto organicamente alinhado ao núcleo duro do atual governo, não só como um técnico. E a reação pública dele à derrota foi bem calculada. Foi diplomática. Sim. Ele divulgou notas afirmando respeito absoluto à soberania do Senado, dizendo que a decisão faz parte do jogo democrático. Chegou a usar a expressão saber ganhar e saber perder. Mas incluiu um comentário pontual de que sofreu um processo de desconstrução da imagem dele ao longo desses meses. E essa fala sobre desconstrução espelha perfeitamente a trincheira de narrativas que se formou em Brasília. Do lado do governo e da base aliada, o sentimento reportado nas fontes é o de uma profunda injustiça. Eles falam em vingança, não falam? Um coquetel de vingança legislativa com chantagem política. Os aliados defendem que o Messias preenche todos os requisitos constitucionais de notável saber jurídico e reputação ilibada. E o principal argumento deles é que a proximidade com o presidente nunca foi um impeditivo histórico no Brasil. Espera, me permita um questionamento com base nos próprios arquivos da política recente. Porque essa defesa do governo parece ter muito fundamento prático. Como assim? Se a gente olhar para trás, o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça e filiado ao partido do Michel Temer quando foi indicado. O Dias Toffoli foi advogado-geral da União e advogado do PT antes de ir para o Supremo. Ah, sim, entendi onde você quer chegar. E tem o André Mendonça. Exato, Mendonça também era da AGU e foi classificado pelo Bolsonaro como, aspas aqui para ele, terrivelmente evangélico. Uma indicação claramente pautada por alinhamento ideológico. Então, por que a proximidade com o presidente virou subitamente um pecado capital e um critério de exclusão apenas agora com Jorge Messias? Olha, essa provocação vai direto ao cerne do conflito que os jornais tentam explicar. A resposta é que o critério não é estático. Ele é definido pelo termômetro do momento político do Senado. Muda de acordo com a época. Totalmente. A oposição e os críticos da indicação argumentam que a Constituição desenhou o Senado justamente para ser esse freio e contrapeso. Para eles, não houve injustiça. Eles enxergam a proximidade como um problema real agora. Sim, porque eles apontam que neste momento de hiperpolarização que estamos vivendo, o Supremo precisa de figuras que demonstrem alguma distância do Executivo. O Messias foi rotulado por uma parte do Senado como um operador do Executivo, alguém cuja lealdade ao presidente poderia comprometer isenção em julgamentos contra ou a favor do próprio governo. Então a regra do jogo não mudou no papel, mas a barra de tolerância do Congresso mudou drasticamente na prática. Exatamente. E se o candidato tinha as qualificações técnicas que a comissão validou, o fracasso governamental não foi na escolha do currículo. Foi na calculadora política. A matemática da articulação ruiu. Como é que um governo projeta, segundo as nossas próprias fontes, ter entre 45 e 49 votos de manhã e acorda com apenas 34 na hora de contar? O que as fontes revelam é a anatomia de um verdadeiro colapso na articulação. A projeção do governo era baseada naquelas velhas promessas feitas a portas fechadas, acordo de lideranças, cafezinhos. Promessas que evaporaram. O próprio líder do governo no Senado, o Randolfo Rodrigues, admitiu depois que a leitura do placar foi dificílima. O voto secreto operou como um mecanismo perfeito para a traição partidária.
Os senadores puderam sorrir para o Planalto de dia e apertar o botão vermelho de noite. O que nos leva ao conceito que mais explica a política em Brasília, o mercado de emendas parlamentares. Ah, esse é o coração do problema. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se a articulação no Senado fosse uma bolsa de valores, o governo tentou comprar as ações na alta. Injetou capital pesado e as ações viraram pó no minuto seguinte. As reportagens destacam uma liberação recorde de emendas nas vésperas da votação. Para quem não vive esses bastidores legislativos, a emenda parlamentar é a fatia do orçamento federal que o deputado ou senador tem o direito de mandar para a base eleitoral dele. É o dinheiro que constrói a ponte, que asfalta a estrada e equipa o hospital lá no município do interior. O que, na prática, garante a reeleição desse político. Exato. Historicamente, quando o governo libera esse dinheiro, ele está comprando a fidelidade daquele parlamentar na próxima votação. Mas a grande revelação desse episódio justamente é a desvalorização brutal dessa moeda de troca, né? Totalmente desvalorizada. O fato de o executivo liberar um volume gigantesco de recursos e ainda assim sofrer a maior derrota institucional em mais de um século mostra que a lealdade legislativa inflacionou a um ponto insustentável. As emendas já não garantem controle do painel. Não garantem, porque o Congresso atual detém fatias imensas do orçamento que são impositivas. Ou seja, o governo é obrigado a pagar o parlamentar mais cedo ou mais tarde. Isso tira quase todo o poder de barganha do presidente. Eles recebem o dinheiro de qualquer jeito. Sim, os senadores embolsaram os recursos que garantem a sobrevivência local deles e usaram o voto secreto para impor uma derrota nacional ao Planalto sem medo de retaliação, porque eles sabem que o executivo não tem mais força para fechar a torneira. E no centro dessa engenharia reversa, que implodiu a base aliada, todas as nossas fontes convergem para um único nome: Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado. Ele não foi só um espectador surpreso nesse processo. Ele foi o arquiteto da resistência. Absolutamente. As reportagens detalham que a resistência dele ao nome do Jorge Messias começou meses antes, lá em novembro de 2025. Muito antes da votação oficial. O presidente do Senado tem um poder enorme. Ele dita o ritmo da casa, engaveta indicações, acelera pautas e, o mais importante, ele sinaliza para os seus pares quem está no comando da situação. O trabalho de bastidor dele incluiu telefonemas diretos pedindo votos contrários. E o Alcolumbre não escondia a preferência dele por outro candidato para essa vaga do Barroso, que era o nome do senador Rodrigo Pacheco. Mostrando claramente quem entrega a chave do Supremo. O Planalto indica, mas quem decide quem entra é ele. E é impressionante observar como os eventos lá em Brasília raramente são sobre o evento em si, não é? A rejeição do Messias é o sintoma, mas a doença ou a cura, dependendo de quem olha, é um clima político nacional muito mais complexo. Principalmente se a gente não esqueceu o calendário. Estamos em 2026. Ano de eleição presidencial. Eleição para governadores e renovação de parte do Congresso. O calendário altera toda a física da tomada de decisão no legislativo. Os senadores estão calculando milimetricamente o custo das alianças. Com certeza. Associar-se a um indicado que é visto como extensão direta de um governo que, segundo as pesquisas das nossas fontes, enfrenta desgastes econômicos e de popularidade é um risco alto demais. O risco que muitos não quiseram correr. O cálculo eleitoral, especialmente nos estados mais conservadores, penalizaria fortemente quem carimbasse o nome de Messias nas urnas. Além da pressão das urnas, tem um gigantesco elefante na sala chamado Supremo Tribunal Federal. Para entender o recado que o Senado enviou, a gente precisa olhar para a relação entre o Congresso e a própria Corte, porque as fontes destacam um sentimento anti-STF profundamente enraizado nos corredores do Legislativo. E esse é um componente central da tempestade perfeita. Ao longo dos últimos anos, se a gente conectar os pontos, o STF expandiu enormemente o raio de atuação dele. Inquéritos sobre desinformação, Suspensão de leis aprovadas pelo Congresso, as decisões pesadas relacionadas aos eventos de 8 de janeiro e até interferências em como o orçamento legislativo é distribuído. Uma parcela enorme do Congresso sente que o Judiciário invadiu o espaço deles. As prerrogativas constitucionais. É aí que entra a demonstração de força do chamado centrão, não é? A gente ouve essa palavra o tempo inteiro nos noticiários, mas vale muito a pena definir como ele opera na prática.
O Centrão não é um partido com estatuto ou ideologia de esquerda ou direita. É um aglomerado líquido, uma massa de partidos médios e grandes cujo único propósito unificador é a sobrevivência política através do controle da máquina pública e do orçamento. Eles são o centro gravitacional do Congresso. E o que fica claro nas análises é que o Centrão resolveu flexionar os músculos contra dois poderes ao mesmo tempo. Essa definição é cirúrgica. O Centrão transformou a indicação num campo de batalha com dois alvos claros. Rejeitando o nome do executivo, o recado para o presidente foi: nós controlamos a pauta, nós não somos subordinados à sua caneta, mesmo que você libere o dinheiro das emendas. Um recado duríssimo. E para o STF? O recado para o STF foi igualmente contundente. Foi tipo, vocês podem julgar as nossas leis e os nossos mandatos, mas somos nós que controlamos a porta de entrada do edifício de vocês. A votação do dia 29 foi o Senado reafirmando a primazia dele de forma pesada. O que nos deixa com a pergunta prática que todo mundo se faz agora. O que acontece com a cadeira do ministro Luiz Roberto Barroso, que continua lá vazia, acumulando processos? O roteiro volta para estaca zero? Estaca zero total. Com a rejeição consolidada no plenário, a indicação do Messias foi oficialmente arquivada. Não tem recurso, não tem choro. Não há recurso e não tem segunda votação. Fim da linha. O presidente Lula tem agora o dever constitucional de escolher um novo nome e enviar para o Senado. E a pressão temporal é imensa, porque ele não pode simplesmente deixar a cadeira vazia para o próximo mandato. A Corte exige a composição completa para manter o equilíbrio dos julgamentos. Então, o novo indicado vai ter que passar por tudo de novo. Tudo de novo. O presidente vai ter que achar alguém com maior aceitação política para passar por uma nova sabatina exaustiva na CCJ e enfrentar uma nova roleta russa no painel secreto do plenário. E sabe por que tudo isso que destrinchamos aqui exige a atenção de quem nos acompanha, não importa se você está dirigindo para o trabalho, fazendo exercício ou em casa? É fundamental entender o impacto prático disso. Porque a configuração do Supremo não é uma abstração política que fica restrita lá no Distrito Federal. Os pesos e contrapesos, essa balança de força entre quem executa o orçamento, quem escreve as leis e quem interpreta a Constituição, afetam a nossa realidade material. Com certeza. Um Supremo mais conservador ou progressista, mais garantista ou punitivista, altera decisões sobre os impostos que a gente paga, Nossos direitos trabalhistas. a liberdade de expressão e até como as tecnologias são reguladas. As peças se movem em Brasília, mas o impacto aterrissa direto no quintal de todo mundo. E analisando friamente a mecânica desse episódio histórico, existe uma camada final de complexidade nas fontes que nos convida a repensar algumas certezas. Opa, qual seria? Pense na constante indignação pública contra o voto secreto no legislativo. Nós, cidadãos, naturalmente desejamos total transparência numa democracia, certo? O próprio governo chamou o uso do voto secreto nesse episódio de traição e covardia. O que é esperado que lhes digam. Mas, se a gente olhar pelo prisma da teoria de separação de poderes, isso levanta uma reflexão enorme. O voto secreto não seria o único escudo real que impede o legislativo de ser completamente esmagado pelo executivo? Nossa, caramba. Pensa bem, se a votação fosse aberta e televisionada, quantos senadores teriam a coragem de barrar uma indicação presidencial, sabendo que perderiam cargos, emendos e sofreriam perseguição de toda a máquina federal no dia seguinte? Olha, é um paradoxo muito desconfortável. O mesmo mecanismo que permite a dissimulação e a traição política é o que, em última instância, protege a independência de um poder contra o outro. Essa é uma lente extraordinária para a gente fechar nossa análise de hoje. A transparência absoluta, às vezes, pode custar a independência. A política, no fim das contas, não é uma ciência exata de linhas retas e causas simples. Ela é uma rede densa de interesses, medos, moedas de troca e instintos de sobrevivência. E quando essa rede se tensiona ao máximo, a história acontece diante dos nossos olhos, mesmo que leve 132 anos para acontecer de novo. Exatamente.
Muito obrigado por dedicar seu tempo e nos acompanhar em mais essa imersão profunda nos bastidores e nas engrenagens das notícias. Nós continuaremos observando as peças se moverem no tabuleiro. Até a próxima imersão. Até a próxima!